Vivemos tempos decisivos, tempos históricos, tempos de emergência no presente e tempos determinantes para o futuro do Estado e da nação. Um tempo de socorro imediato e de reformas estruturais que preparem verdadeiramente os anos vindouros. Um tempo de obrigatório ajustamento da despesa pública às reais condições, às reais necessidades e às capacidades contributivas do país. Para isso, é vital reduzir substancialmente a despesa do Estado e otimizar os recursos disponíveis, pois só assim poderemos, a prazo, libertar os contribuintes do enorme esforço fiscal a que foram, cada vez mais, sendo obrigados nos últimos anos. Mas provamos que o saneamento das contas públicas é possível, garantindo a proteção essencial dos direitos sociais dos cidadãos e, sobretudo, a proteção especial que aqueles que se encontram em situação de carência necessitam do Estado. O setor da saúde é, nestes termos, paradigmático e um bom exemplo deste espírito reformista. Concretizamos a descida da margem de lucro das farmácias, a implementação da DCI, a redução de 300 milhões para a indústria, a prescrição eletrónica, o efetivo combate à fraude, o fim da contratação de horas a médicos que acontecia de forma casuística e sem planeamento por todo o país há longos anos, a revisão das taxas moderadoras que abrangeu mais de 1 milhão de isentos, a revisão de preços do medicamento, a remoção de barreiras à entrada de genéricos no mercado, a abertura de dezenas de USFs, o pagamento de 1.500 milhões de dívida acumulada, o registro de saúde eletrónico, o regime mais solidário de transporte não urgente de doentes, a progressiva abertura de 2.000 vagas para a contratação de médicos. E tudo isto no curto espaço de pouco mais de um ano. Com efeito, e ao contrário do que alguns insistem em fazer crer, o Serviço Nacional de Saúde está vivo e alcançou uma redução de custos superior a 900 milhões de euros. E se compararmos a despesa total consolidada do Ministério da Saúde proposta para 2013, reparamos que esta ascende a 8.344 milhões de euros, contra os 8.692 de 2006, o primeiro ano do orçamento dos últimos governos do Partido Socialista. E provamos também que a reforma do Estado pode ser concretizada e deve ser concretizada em diálogo e compromisso com os profissionais envolvidos. Falando de factos e realidades concretas, esta semana o Governo e os sindicatos médicos chegaram a um acordo global sobre o exercício profissional e as condições de trabalho destes importantes profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Foi um processo longo, complexo, mas marcado pela boa-fé e o bom senso, por um espírito construtivo e pela noção, partilhada pelo Governo e pelos sindicatos, de que a situação do país é particularmente difícil e exige de todos um elevado espírito de compromisso. Trata-se de um acordo essencial e determinante, só possível graças ao empenho e à capacidade do Ministro da Saúde e pelo elevado sentido de responsabilidade e de partilha de esforços da classe médica através dos seus sindicatos, que aproveito para vivamente felicitar. Através deste acordo, os médicos passam a ter um horário de trabalho de 40 horas semanais, em vez das atuais 35, dedicando 18 dessas horas de trabalho às urgências hospitalares, ao invés das 12 que era a prática que estava instituída. Esta medida permite reduzir as listas de espera, quer nos cuidados primários, quer nas especialidades hospitalares. Esta alteração no regime dos horários de trabalho implicará uma redução automática de cerca de 1,7 milhões de horas extraordinárias no SNS, número muito significativo se nos lembrarmos que só em 2011 houve cerca de 6 milhões de horas de trabalho suplementar. Finalmente, valorizaram-se as carreiras profissionais dos médicos, dignificando e reestruturando as carreiras médicas. Assim, são abertas progressivamente 2.000 vagas em concursos para o grau de consultor e especialistas em início de carreira. E está também a ser preparado um concurso para a categoria de assistente graduado sénior.
este previsível aumento da capacidade instalada do Serviço Nacional de Saúde, seja pelo aumento dos tempos de trabalho, seja pela abertura de novas vagas, permitirá um melhor aproveitamento e valorização dos médicos ao serviço do SNS, assim se combatendo as listas de espera e reduzindo fortemente o recurso a contratos de prestação de serviços, que devem ficar diminuídos ao mínimo indispensável. Outra consequência, quiçá aquela mais importante, é que o resultado deste acordo vai-se operar uma redução do número de portugueses sem médicos de família. Depois de muitos anos de promessas vãs e ineficazes, a verdade é que o aumento do número de utentes nas listas de cada médico de família, de 1.500 até 1.900, permitirá que mais 1 milhão de portugueses possa realizar o seu direito básico de ter médico de família, assim se concretizando uma promessa essencial no setor da saúde, da coligação e do Governo. Finalmente, este acordo traz também a garantia essencial e difícil de não implicar um aumento da despesa pública, já que os encargos que acarreta são largamente compensados pelas poupanças que permite. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, fiz um retrato a traços gerais do acordo celebrado esta semana entre o Sr. Ministro da Saúde e os sindicatos médicos. Temos um excelente acordo, um acordo que dignifica e valoriza os profissionais de saúde, que contribui para a eficiência do Serviço Nacional de Saúde, que aumenta a acessibilidade dos utentes aos serviços de saúde e que não implica aumento de despesa. Ao confronto social que alguns, aproveitando as inegáveis dificuldades, não desistem de atiçar, este acordo entre o Governo e os médicos é a melhor resposta. Queremos todos, cada qual na medida da sua contribuição, estar à altura das necessidades e exigências dos tempos que vivemos. O Governo está a cumprir com inteligência e com mérito. Os médicos portugueses merecem o nosso reconhecimento e a nossa admiração. Disse.